Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui nessa manhã para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E essa mensagem de fé e esperança, ela é sempre baseada na poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos conforta, mas que também nos confronta, essa palavra que nos consola, mas que também nos exorta. Essa palavra que é a palavra de Deus e é extremamente atual e relevante para a nossa vida. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, é importante buscar sempre conhecer os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus são eternos. Por isso nós devemos basear a nossa vida nesses princípios, porque eles não mudam de acordo com as circunstâncias, eles não mudam de acordo com as épocas, eles permanecem para sempre. E hoje nós vamos refletir em mais um texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 72. E este Salmo 72 é um salmo interessante. Alguns comentaristas acreditam que esse salmo ele foi escrito por Davi para o seu filho Salomão. E ele traz alguns princípios e algumas lições muito importantes acerca do que é um rei justo e como seu reinado deve ser. Então nós vamos refletir nessa manhã neste salmo, que é o Salmo de número 72. E a palavra do Senhor nos diz assim: eu vou estar lendo e vou estar comentando os versículos desse Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Olha que coisa interessante, né? Esse, inclusive, é um dos indicativos de que, de fato, este salmo tenha sido escrito por Davi para o seu filho Salomão, que estava sucedendo o seu reinado. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e que haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Olha, se esse salmo ficasse apenas nesses versículos, nós já teríamos lições aqui preciosas para aplicar na nossa vida e também avaliar, não é, aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade ou que governam sobre nós. Observe que o salmista, esse salmo é uma oração ao Senhor, uma oração a Deus. E ele começa pedindo ao Senhor para que o reinado seja um reinado de justiça. Olha que coisa interessante. Concede, ó Deus, ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele diz que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. No versículo 4 ele fala novamente que o rei julgue os aflitos do povo e salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Veja, ele fala muito sobre justiça, e justiça é algo que se espera de um reinado justo. Aquele que está investido de algum tipo de autoridade precisa agir com justiça. Ele não deve ser parcial, ao contrário, deve ser imparcial. Deve tratar a todos da mesma forma, deve exercer a justiça a todos. Não deve agir com impunidade
com os seus achegados, com os seus amigos, com os seus mais próximos. Não, até mesmo aqueles mais próximos, se necessitarem ser repreendidos, devem ser repreendidos. Se necessitarem ser julgados, que sejam julgados retamente. Então, nada mais justo do que esperar justiça de quem está investido de algum tipo de autoridade. Então, aqueles que exercem algum tipo de autoridade precisam ter em mente esse princípio, o princípio da justiça. Até porque, acima de nós há um Deus que é justo e julga de forma justa. Então, quando qualquer pessoa que está investido de algum tipo de autoridade julga injustamente ou age com injustiça, haverá de prestar contas a Deus. Então nós precisamos agir com justiça, precisamos ser retos, precisamos ser íntegros, precisamos ser corretos. Sabe, isso não vale apenas para quem está investido de algum tipo de autoridade, não. Isso vale inclusive para nós dentro de casa, quando, por exemplo, nós lidamos com os nossos filhos. Nós não podemos agir com injustiça. Nós não podemos cobrar aquilo que não ensinamos. Nós não podemos exigir um comportamento que nós não ensinamos. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós pais estamos também investidos de autoridade diante dos nossos filhos. E a melhor maneira de ensinar os nossos filhos é andar com eles no caminho que eles devem seguir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele diz: não, vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós precisamos ser exemplo de temor a Deus, de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus. Precisamos andar com Deus juntamente com os nossos filhos, para que eles aprendam acerca do reino de Deus, da vontade de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Então, qualquer pessoa que está investida de algum tipo de autoridade precisa ter em mente que precisa agir com justiça. Precisa ser íntegro, precisa ser reto, precisa ser correto nas suas ações. Outra coisa que nós percebemos aqui é que aquele que exerce o seu reinado com justiça, aquele que exerce o seu reinado na dependência de Deus, aquele que exerce a sua autoridade sob a direção de Deus, veja, é importante destacar o seguinte: todos nós estamos sujeitos à autoridade de Deus. Então, não existe ser humano que seja autossuficiente. Não existe ser humano que não esteja debaixo de algum tipo de autoridade. Porque tem pessoas que acham o seguinte: não, eu sou a autoridade, então todos têm que me obedecer. Todos têm que se submeter a mim. Mas todos nós estamos também debaixo de uma autoridade. Sobretudo a autoridade de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, prestamos contas a Deus. Se estamos diante dos nossos filhos, se estamos diante dos nossos liderados, se estamos diante de um povo, a maneira como nós lidamos com eles é acompanhado por Deus, é observado por Deus. Nós prestamos contas a Deus. Então, nós devemos, a autoridade é exercida corretamente, com justiça, quando nós a fazemos na dependência de Deus e sob a autoridade de Deus. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus. E aí, no versículo 4, ele fala que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. E aqui, analisando de trás para frente, a gente poderia perguntar o seguinte: quem são os opressores? Quem são aqueles que afligem o povo de Deus? Quem são aqueles que afligem o povo? Quem são aqueles que afligem os nossos filhos ou os nossos liderados? Nós precisamos estar atentos, porque nós não podemos dar voz e nem vez ao opressor. Ao contrário, nós devemos olhar para o opressor e ajudá-lo a deixar de ser um opressor. Até porque todo opressor em algum momento já foi oprimido.
Todo opressor, em algum momento, já foi oprimido. Então, um opressor age numa atitude de revolta, muitas vezes, por causa da opressão que ele mesmo já sofreu. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós não podemos permitir que o opressor continue oprimindo o povo. E o que é que nós devemos fazer? Precisamos colocar diante de Deus, buscar a direção de Deus para que o opressor não continue oprimindo o povo. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser coniventes. Precisamos olhar para o opressor com um olhar de graça e compaixão, mas não podemos ser coniventes com a opressão. Nós não podemos fechar os olhos para a opressão. E às vezes a opressão acontece em pequenas coisas às vezes até aparentemente invisíveis, mas que geram desconforto e geram sofrimento naqueles que estão sendo oprimidos. E aí ele diz assim: salve os filhos dos necessitados. Nós não podemos pensar apenas nessa geração, precisamos pensar nas gerações futuras. Veja, quando ele salve os filhos dos necessitados, é porque nós precisamos olhar para a geração que está sendo formada. Há uma geração sendo formada, nossos filhos estão sendo preparados para assumir lideranças, para assumir postos, para nos suceder. Que tipo de sucessores nós estamos preparando? Que tipo de sucessores nós estamos preparando para a sociedade? Que tipo de sucessores nós estamos preparando para a igreja? Que tipo de sucessores nós estamos preparando para as famílias? Quais são os pais e mães de famílias que teremos amanhã de acordo com aquilo que nós estamos ensinando hoje para os nossos filhos? Então, nós precisamos preparar essa geração que está sendo formada para que possa nos suceder e seja melhor que nós, muito melhor que nós. E eles possam também preparar a geração seguinte. E nós precisamos também entender o seguinte: precisamos estar atentos para os aflitos. Ele diz: salve e o rei julgue os aflitos do povo. Toda a aflição é contrária à vontade de Deus. Toda a aflição é contrária à vontade de Deus. E aí, nos versículos 6 e 7, ele diz assim: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Há uma expressão que eu acho muito interessante, eu li e às vezes eu até cito essa expressão, que diz assim: floresça onde Deus te plantou. Isso eu vi a primeira vez no título de uma revista. Era a capa de uma revista. Estava assim: floresça onde Deus te plantou. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos esperando um novo tempo para ser aquilo que Deus quer que sejamos ou para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mas a verdade é que nós devemos florescer agora onde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença e ser a diferença agora, onde estamos. Não é esperar um novo momento, não é esperar condições melhores, não é esperar recursos melhores para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Nós temos que fazer agora aquilo que podemos fazer com o melhor que temos, da melhor maneira possível, onde nós estamos. Floresça onde Deus te plantou. Então a ideia da oração aqui do salmista é que o rei floresça, o seu reinado seja tal que as pessoas floresçam, que os justos floresçam, que os justos brotem, que os justos sejam vistos, que os justos sejam evidenciados, que haja abundância de paz. Queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde parece que, na verdade, quem mais se destaca são os injustos. Mas nós precisamos primar pela palavra e obedecer aquilo que a palavra diz. Nós precisamos agir de tal forma que os justos floresçam, que os justos cresçam, que o justo seja visto. Nós não podemos nos calar diante da opressão. Nós não podemos nos calar e nos omitir diante da necessidade de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A melhor maneira de preparar os nossos filhos para o mundo que os aguarda é ensiná-los no caminho do Senhor.
A melhor maneira de combater a opressão ou de combater aquilo que é contrário à palavra é ensinar a verdade àqueles que estão sob a nossa responsabilidade, para que eles possam crescer e para que eles possam, conscientes da palavra, continuar vivendo a palavra onde quer que eles estão, onde quer que eles venham a estar. Eles vão permanecer fiéis à palavra do Senhor. E aí ele continua dizendo: domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. E os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Olha, aqui ele fala sobre o rei se tornar um referencial. O desejo do coração de Davi é que seu filho se tornasse um referencial. E é interessante porque depois Salomão ele tem a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse. E ele pede a Deus sabedoria para que pudesse conduzir o povo. E Deus deu a ele sabedoria, riqueza, poder, fama. Deu a ele tudo isso porque ele pediu sabedoria. E se tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus para os nossos filhos, e para os nossos liderados e para todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, é sabedoria, é temor a Deus, é amor pela palavra, amor pelas coisas de Deus. Porque é isso que realmente torna o ser humano próspero. É isso que torna o ser humano evidente diante da sociedade. Não é a riqueza que possui, não é os bens que possui. Tudo isso pode ser importante, tudo isso pode ser relevante, mas não é o mais importante. Porque não adianta ter muita riqueza e não ter sabedoria, não ter discernimento. É preciso ter temor a Deus, até porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É preciso ter temor a Deus, amor a Deus, obediência a Deus, para que tudo aquilo que façamos tenha êxito e haja realmente alegria naquilo que estamos fazendo. Não é fazer apenas para manter uma aparência, não é apenas para impressionar as pessoas, mas é porque aquilo gera alegria, porque aquilo gera felicidade. E não existe nada que gere mais felicidade do que fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos ser referência. Eu falei algumas vezes, em alguns momentos, que nós precisamos ser referenciais e diferenciais. Ou seja, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos e nós precisamos ser referência onde nós estamos, de forma que as pessoas venham a nós para ouvir a palavra de Deus, para seguir os conselhos da palavra de Deus. E ele continua dizendo a partir do 12, porque ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Olha que coisa interessante. Aqui a oração é para que o rei possa tratar a todos com igualdade, olhar a todos e não fazer acepção de pessoas. Nós precisamos olhar para aquele que pede socorro, para aquele que necessita, para aquele que está aflito e socorrer. Nós precisamos agir com compaixão, nós precisamos agir com graça, nós precisamos agir com misericórdia. Nós não podemos ser tão implacáveis, nós não podemos ser tão indiferentes, nós não podemos ser tão insensíveis como muita gente é. Nós precisamos olhar para o ser humano e ver aquilo que ele realmente necessita. E ele continua dizendo: viva o rei e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes, sejam seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Olha que coisa interessante. Algo que ele coloca aqui no versículo 15 é que todo aquele que está investido de algum tipo de autoridade deve ser alvo de oração.
deve ser alvo das nossas orações. E o apóstolo Paulo depois vai falar sobre isso. Nós devemos orar pelas autoridades. Orar para que Deus dê sabedoria, orar para que Deus conduza, orar para que Deus direcione essas pessoas no exercício da sua autoridade, no exercício da sua função. Precisamos orar. Às vezes nós só criticamos, às vezes só acusamos, às vezes só apontamos os erros dos nossos líderes. Mas nós precisamos orar. Qual foi a última vez que você orou pelo seu líder? Qual foi a última vez que você orou pelos governantes? Qual foi a última vez que você orou pelos seus pais, por aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade? Nós precisamos orar, colocar diante de Deus. Porque todo aquele que está investido de algum tipo de autoridade precisa da direção de Deus, precisa da condução de Deus, precisa das nossas orações. Nós precisamos orar a Deus para que Deus lhes dê graça e sabedoria. Aí no versículo 17, no final, ele diz assim, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Deus nos chamou para ser bênção. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria, ele diz, sê tu uma bênção, seja você uma bênção. E por onde você passar, você seja uma bênção. E é assim que deve ser conosco. Por onde quer que passemos, nós precisamos ser uma bênção. E aí, concluindo, os versículos 18 e 19 dizem assim, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, o filho de Jessé. Queridos, que nós possamos entender que o único que faz maravilhas é o Deus Todo-Poderoso. E é a Ele que nós devemos buscar com todo o nosso coração. É a Ele que nós devemos nos prostrar, que nós devemos adorar, que nós devemos render o nosso louvor e a nossa adoração. E a Ele que nós devemos orar pelas autoridades e por aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. Que Deus nos abençoe e que nessa terça-feira você possa dobrar os seus joelhos para exaltar o nome do Senhor e colocar diante dele todos aqueles que estão de alguma forma investidos de algum tipo de autoridade. E se você que está me ouvindo nessa manhã está investido de algum tipo de autoridade, seja no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja, que você seja um canal de bênção, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor e que você floresça onde Deus te plantou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira, e se você ainda não compartilhou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.